Está no ar mais um Pumpingcast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e eu tô aqui com meu co-host mais uma vez, Guilherme Valentim. Salve todos, uma boa noite aos ouvintes, boa noite, Vitor. Cara, esse tema eu tô realmente ansioso, é muito bom estar de volta mais uma semana, vamos pra cima. É isso aí, o tema vai ser explosivo, vai ser digno de pancadaria no palco, mas apresenta, Guilherme. Cara, em todo esporte de alto nível existem os grandes nomes, mas não é só dos campeões que vivem o esporte, existem também os algozes, né? Aquela pedra no sapato, aquele cara chato que vai estar sempre ali para incomodar, e se o campeão errar, o cara assume o trono. O tema de hoje são as maiores rivalidades no fisiculturismo. Acho que para começar, a gente podia elencar o que talvez seja a maior rivalidade de todos os tempos. E eu não sei se você concorda ou você pode dizer outra, mas acredito que a gente tá falando de Ronnie Coleman versus Jay Cutler, certo? Com certeza, simplesmente 12 sandals em jogo, 8 do Ronnie, 4 do Jay, talvez a disputa mais competitiva da história do esporte e mais épica também, né? Quem acompanhou na época, infelizmente eu não, né? Nasci em 2001, então no auge do Ronnie eu não peguei, mas quem acompanhou na época disse que nunca viu nada igual em cima do palco. O Jay sempre chegava para incomodar o Ronnie, mas é aquilo, né? O rei é o rei e só bateu na hora certa, venceu na hora certa. Uma história incrível. Sim, um ponto interessante é que o Coleman, ele foi tão dominante no tempo dele que ele até fez com que algumas rivalidades não acontecessem, né? Porque ele ali no topo, então sempre seria ele e mais alguém. E ninguém chegou tanto ali perto quanto o Jay. Então por isso que ficou tão marcado, mas quando a gente faz os dados ali, quando a gente pega, calcula as vezes com que eles enfrentaram, não tem nem como dizer, né? O Coleman foi muito superior, acabou conseguindo vencer o Coleman. Há quem diga que realmente já nas últimas do Coleman, né? Ele já estava no final da sua decadência. Mas você acha que isso de alguma forma tira o mérito do Jay? Porque, ao meu ver, o mérito dele foi ficar ali batendo, insistindo, insistindo, não parar. O Coleman começou a decair e o mérito do Jay é que não, porque ele ficou ali tantos anos batendo que a tendência seria o quê? De que o Jay também ia começar a decair. Mas não, ele estava ali, continuou melhorando, continuou vindo com mais detalhes ou maior. E o que você acha? O que você acha a respeito da vitória do Jay? Fisiculturismo é aquilo, não importa o nível de atualizações, o nível de qualidade na internet, ao vivo, durante a preparação, fisiculturismo é em cima do palco. E em cima do palco ganha quem tiver no melhor momento. O Ronnie é aquilo, a melhor genética, só se errar muito ele podia perder. Só que é aquilo, no momento do Jay em 2006, o Jay chegou melhor. O físico do Ronnie já estava decaindo, ele estava com 42 anos, o Ronnie Coleman estava com 42 anos, o Jay com apenas 34, ou seja, o esporte prevalece os jovens talentos assim que os dominantes vão decaindo. Então, para mim, o Jay tem total mérito, até porque ele ganhou do Coleman não uma vez, duas vezes, porque é aquilo, o Ronnie Coleman não ficou em segundo em 2007, mas ele estava no Mister Olímpia de 2007. Então é mérito do cara que bateu o melhor fisiculturista de todos os tempos. Foi no auge? Não, não foi no auge e o próprio Jay Cutler reconhece isso, como ele disse no filme do Ronnie Coleman, mas mérito total. É até vezes por isso que o Jay é tão aclamado hoje em dia e para o grande público, se tratando além do esporte, além dos palcos, o Jay é até mais carismático e preferido pelo público do que o Ronnie. Ah, total, né? Se a gente para o Jay, é a imagem perfeita do embaixador, né? Pro americano, né, em todos os sentidos, mas pro mundo também, né? Até depois que ele parou, ele continuou sendo um ótimo representante. Hoje em dia, se a gente for falar de embaixador do esporte, o Jay, ele é, tipo assim, um dos melhores. Ele tá ativo nas redes sociais, ele tá ainda com ótimo físico para a idade dele, né? Um físico que acredita que a maioria de nós com 20, 30 anos não tem, e ele com mais de 40, 50 anos, não lembro agora com quantos anos ele tá, você lembra, Gui? O Jay tá com 50 para 51 anos, se já não completou, porque o Jay Cutler nasceu em 1972. Então Então, é aquilo, com 50 anos ele tem o shape melhor do que eu com quase 22. É triste. não tem como. Esse esporte, ele é feito
para quem trabalha duro, mas a princípio, para quem nasceu para esse esporte, é igual NBA. Você pode trabalhar muito duro, mas se você não tiver a altura, se você não tiver a força, você não vai se destacar, tá ligado? Tem aqueles que trabalham muito, têm talento e trabalham muito duro e aí vão muito longe, né? Mas é um esporte seletivo, é um esporte que seleciona as melhores genéticas, que um cara que trabalha duro, mas tem uma genética ruim, ele vai ficar para trás de um cara que não trabalha, mas tem uma genética fenomenal, tipo assim, simples assim, sabe? Se a sua genética for péssima, não adianta nem você trabalhar duro. Tipo assim, não tô falando que não adianta trabalhar duro, né? Eu digo, deixando bem claro, né? Em relação a superar um cara com uma genética privilegiada, né? É bizarro a gente pensar isso, Vitor, porque tem atualizações do Jay Cutler com 18 anos de idade, quando ele ainda não estava inteiramente dedicado a isso, ele jogou futebol americano, a família dele tinha construtora, e ele já tinha um físico de um atleta amador assim que ganha alguns campeonatos. Então aquilo, a genética é algo realmente um privilégio, né? É um esporte que se você não tiver genética, não importa o que você faça, você sempre vai ser derrotado pelo cara que tem, se esse cara trabalhar duro, é bizarro. É, real. E a gente falando ainda de Cutler, né? De Jay Cutler, acho que tem uma das rivalidades assim que eu acho muito interessante. E ela tem uma narrativa construída ao redor dela, tipo, que eu acho muito legal, né? Que é Jay Cutler e Phil Heath, né? Que no começo o Jay estendeu a mão pro Phil, né? Então o Jay tava ali no auge, tudo, enxergou o potencial do Phil, deu uma ajuda, eu não sei exatamente como foi essa ajuda, né? A gente não tem assim tantos detalhes a respeito disso, mas ele ajudou. Em 2011, o Phil superou o Jay Cutler e eles ficaram um bom tempo sem se falar, né? Pelo que eu sei, eles voltaram recentemente, né? Isso, eles reataram a amizade e acho que não tem nem 2 anos. Até porque, vamos ser sinceros, né? Apesar de eu ser super fã, achar um dos melhores da história e sem muita ressalva, o Phil nunca foi um cara muito carismático e nem muito humilde, assim, né, em cima dos palcos, enquanto atleta competitivo. E é aquilo, o Phil, ele é um competidor nato, né? Ele tem aquilo do americano competidor, né? Ele sempre quer ser o melhor, sempre busca ser o melhor. E eu não tenho certeza, eu não estava lá, mas eu acredito que se foi isso, foi um fator determinante para a amizade dos dois. A partir do momento em que o Phil venceu, é aquilo. Venci e destruí todos que estão no meu caminho. E isso incluiu o Jay. Sim, é verdade. E querendo ou não, pro Phil, ele tem, entre aspas, se redimido, né, atualmente. Mas até a gente vai entrar nesse ponto ali, mas você vê que até por ele ser assim, uma das grandes rivalidades, né, ainda no tema, foi com o Kai. E ao meu ver, muitas das vezes essa rivalidade foi instigada pelo público mais por não gostarem do Phil Heath do que o Kai realmente está próximo ali de vencê-lo, né? Mas eu acho, ainda falando de Jay versus Phil, o Phil, ele faz um marco na história e pontuando, né, o momento em que ele começa a deixar para trás aqueles atletas que estavam ali se destacando ainda nos anos 90, né? Apesar do Jay Cutler ter vencido seu primeiro Mister Olímpia em 2006, mas ele foi muito presente, né, nos anos 90, né? No começo dos anos 2000, né? Então o Phil, ele meio que marca essa nova geração, né? Eu não sei se acho que pelo Jay ter enfrentado o Ron e outros atletas ali na mesma época, ele meio que fica marcado ali ainda como, não como se fosse um atleta dos anos 90. Tipo assim, eu entendo que a principal conquista dele foi nos anos 2000, mas ele ainda faz parte daquela geração dos anos 90, né? Não sei se tá correto assim o que eu tô dizendo, mas eu acho muito a vitória do Phil muito marcante nesse sentido de, pô, agora é outra geração, é uma nova geração. É claro, o Phil foi o melhor dela e os que vieram depois não foram tão bons assim, mas eu acho que é um grande marco assim de gerações. O que você acha, Gui? Mas o que você falou é realmente, o Jay, apesar de ter feito a sua maior parte da sua carreira e o seu auge ter sido nos anos 2000, ele tá naquele panteão das lendas old school. Ele tá ao lado do Ronnie, do Flex Wheeler,
Kevin Levrone, Milosar Sev, Nasser, Dorian, ele sempre é comparado com essa galera justamente por ter destronado o maior de todos e também por ter essa personalidade. Ele é muito querido a ponto da galera relacionar ele com outras lendas que não foram contemporâneas a ele. Diferente do Phil, que derrotou o Jay e em termos de shape, ele era um atleta mais completo do que o Jay, mas por muitas vezes essa discussão não existe. Por quê? Justamente por causa da imagem. E foi uma rivalidade que, embora tenha durado pouco tempo assim, teve números muito expressivos. O Jay foi derrotado 3 vezes pelo Phil. É verdade, né? 3 vezes. O Phil vence em 2011, né? E continua vencendo o Jay até 2013, né? Como a gente estava até conversando aqui nos bastidores. Isso. E, e de fato, o Phil ele era um atleta mais completo, né? Não tem. Eu fiz um post recentemente a respeito de alguns momentos marcantes e era Phil e Jay Cutler, o ano em que o Phil vencia o Jay Cutler pela primeira vez. E é tão interessante que em 2013, se não me engano, o Jay fica em sexto lugar. Então, tipo, realmente já não era mais o momento dele, já não era mais a fase dele, já não havia mais esperança dele, vamos dizer assim, reaver o título, né? Ele já estava ultrapassado, né? E o Phil, ele realmente foi um atleta mais completo, inclusive nas nossas discussões no podcast de se os anos 90 foram melhores que os atuais, quem não escutou, vale a pena conferir. A gente falou que o Phil, inclusive, eles seriam poucos que rivalizariam bem contra os atletas dos anos 90, né? Então, é bem provável que o Phil no seu auge, competindo ali com... Vou deixar até uma pergunta no ar, e aí você pode responder, Gui. Phil Heath, Jay Cutler e Coleman tiver, tivessem competindo ali na mesma época, com o Phil no auge, né? Óbvio, porque naquela época ele ainda, né, comparado a eles, ainda era um adolescente, né? Só brincando, mas ainda era muito novo. Mas o Phil no seu auge, se ele tivesse nascido na mesma época, você acha que a disputa seria Jay e Ronnie ou seria Phil e Ronnie? Isso não se aplica só ao Jay, não. Tirando o Dorian Yates, o único cara que venceria o Phil Heath no auge é o Ronnie Coleman. Não tem discussão pra mim. O shape do Phil só não é mais completo porque ele, infelizmente, era estreito. Mas fora isso, e no fim da carreira já foi começando a dilatar o abdômen, mas até aí o King também tinha isso. Verdade. Na questão do tamanho, ao lado do Ronnie, ele provavelmente não vai ficar tão grande, tão volumoso quanto ele aparentava ficar ao lado de outros. E até dos outros, tinha muitos caras maiores do que ele. Mas em termos de shape completo, tirando o Dorian, o único que o Phil perderia é o Ronnie. Então. Ele venceria Flex, venceria Levrone, porque de costas, as costas do Phil Heath são muito completas, são um absurdo de boas. É aquilo, pra muitos é o melhor duplo bíceps de costas da história, até por causa dos bíceps também, que são potentes. Absurdo. Não, eu concordo, total. Eu acho que o Phil, ele teria condições ali, eu não sei, né, seria até pecado, né, falar que, se alguém fala que o Phil poderia vencer o Ronnie, é até pecado, né, mas, tipo assim, eu acho que realmente ele ia ficar um pouco menor, eu acho que o Phil, ele teria algumas proporções, mais interessantes no sentido de uma cintura mais estreita. A questão da dilatação, a gente sabe que nos anos 90 isso era tipo padrão, né? Tipo, padrão, tipo, as pessoas nem se preocupavam muito com isso, mas era assim um ponto, né? Mas aqui eu tô falando do Phil no auge. Mas eu acho que talvez essa discussão a respeito do Phil, ela tem ficado mais tranquila de você falar, porque agora ele tá aposentado, né? E acho que até por ele também não ser um atleta muito querido, as pessoas nem sequer queriam dar essa moral pro Phil Heath, né? Tipo assim, ninguém gosta dele, você acha que eu vou falar que ele venceria o Jay Cutler no auge dele? Não, você acha que eu falaria que o Phil venceria o Flex Wheeler, tá ligado? Tipo, é algo que as pessoas não encarariam bem nesse tipo de declaração, mas ele agora distante do palco começa-se a dar espaço para esse tipo de discussão. Eu não acho, só deixando bem claro, né, para o pessoal não me chamar de maluco, que eu não acho que ele venceria o Coleman, mas seria sim a rivalidade, sabe? Ele entraria nesse lugar do Jay Cutler.
E agora, Gui, qual que você acha a outra grande rivalidade do bodybuilding? Eu coloco como a rivalidade mais divertida do esporte, que foi Kai Green e Phil Heath. O que esses Boa. caras protagonizaram em cima e fora do palco foi sensacional. Puro entretenimento. Tipo assim, como eu falei, um pouco dessa rivalidade se deve também pela, vamos dizer, falta de simpatia, né, do nosso querido Phil Heath. Ele não tinha a simpatia das pessoas, então realmente as pessoas queriam vê-lo perder. Tipo, a palavra é essa, né? Tipo, sendo direto, as pessoas não queriam que ele vencesse de forma alguma, e torciam muito pelo Kai, até porque o Kai até hoje é um atleta muito carismático. Ele tem sim algumas manchas na sua carreira, mas isso aí já é extra palco. E aí eu já não acho que já não vale a pena trazer esse tipo de discussão para um debate que é a respeito do palco, né? Não Mas pesquisem Kai Green e Toranja. Não pesquisem. Estou proibindo os ouvintes de pesquisarem. não pesquisem. Mas tipo, ele querendo ou não, isso marcou um pouco para ele, né? Tipo, mas eu acho que, tipo assim, ô Gui, o quanto você acha que o Kai estava perto de em algum momento superar o Phil? O único ano que de fato parecia que ia dar bom pro Kai foi em 2014. Foi onde ele chegou mais perto, mas mesmo assim, como o fisiculturismo é julgado pelo conjunto, eu não acredito que a vitória do Phil tenha sido injusta, mas foi a que a galera mais discute até hoje. Em números gerais, se a gente for para pensar em números frios, claro que o esporte vai além de números, não existiu uma rivalidade, porque o Phil foi muito mais vencedor do que o Kai. Mas antes de existir o fenômeno Phil, o Kai já tinham derrotado naquele Arnold Classic de 2010, que recentemente viralizaram imagens desse torneio com muita qualidade, do Phil, do Kai posando. E naquele torneio, quem ganhou foi o Kai. Mas foi exatamente isso. A gente tem a tendência a torcer para o mais fraco. E como o Kai, além de tudo, era muito bom atleta e muito carismático, falou, como esse cara não tá dominando o esporte e aquele chato, aquele arrogante do Phil Heath tá dominando? Então é aquilo, a torcida é a mais pro Kai. O Kai é mais popular do que o Phil. Ele é um dos atletas com o maior número de seguidores do mundo ainda, com 48 anos e parado há quase 8 anos no palco. Então isso explicou muito dessa rivalidade. O extra-palco favoreceu o Kai Green, porque nos números não é tanto assim. E também teve, não sei se pode interferir, né? Mas também teve o documentário, né? O do Generation Iron, de acho que é 2013, né? E meio que era essa narrativa, né? Do Kai versus o Phil. Então mostrava um Phil arrogante, e aí o Kai seria o coitadinho que iria vencê-lo e tal. Então vamos dizer assim, esse conflito ele foi meio que estruturado, né, para realmente construir essas rivalidades. E eu não sei, tipo assim, abrindo um parênteses na nossa conversa, mas eu tenho visto, principalmente, acho que agora tem ficado mais nítido, né? Porque a gente tem tido um contato maior com o Tarek, né? Tipo, que ele é brasileiro, e a gente vê ele promovendo rivalidades, né? Tipo, você viu que no último Olímpia, no press conference, ele incitava algumas provocações e tal. Tipo, o que você tem para dizer com isso, não sei o quê. Também ele estimulou bastante essa rivalidade do Sibum com o Ramon, né? Então a gente tem visto também que para a Pro League também é muito interessante ter esse tipo de rivalidade, né? E também pro esporte, né? Porque a gente sabe que o Sibum vai vencer. Tipo assim, vamos dizer, ano passado. A gente sabia que o Sibum ia vencer. Mas a gente precisa ter uma rivalidade. A gente precisa ter algo pra apimentar, sabe? Senão as pessoas não. Sabe? Tipo, eles vão querer ver lá a apresentação do Sibum. Mas, pô, quem pode vencê-lo? Sabe? Isso ter uma ameaça ao título do campeão. Tudo isso é muito interessante. Movimenta o show, né? E acho que. Mas voltando para a rivalidade do Phil e do Kai, ela era uma rivalidade que você via que em alguns momentos elas pareciam algo mais amigável, mas que a qualquer momento poderiam explodir, sabe? Tipo, eles estavam dando risada num segundo, no outro eles poderiam, tipo, começar a se empurrar e ficava aquela sensação de qualquer momento eles iam sair na mão. E eu fico pensando que
essa talvez seja uma das rivalidades, vamos se dizer assim, que mais, vamos se dizer assim, mais explosivas, podemos dizer assim, tipo, que mais assim chegou perto de rolar uma confusão, você acha? A mais explosiva de todas. De fato, faltou um pouquinho para eles trocarem tapas no palco. O cotovelada era de praxe, mas naquele Mister Olímpia de 2014, o Kai Green, ele tava, como se pode dizer, tá a capa virada. Faltou um pouquinho para ele rodar a mão na cara do Phil, porque ambos ainda faziam questão de ficarem perto um do outro. Claro que iam confrontar e sim, mas ambos faziam questão de ficar grudados justamente para ficarem se empurrando. E por causa da press conference também, né, que o Phil provocou, me dê 3 motivos do porquê você vai vencer o Kai 2011, 2012, Nossa. 2013. E o Kai estava muito confiante que ia vencer. Tanto que é aquilo, né? A partir dali, a última competição do Kai, não me engano, foi em 2016. Ele já estava desgostoso e foi um Arnold Classic, que é aquele famoso da apresentação de dança dele, que toca Drake. Aí então ele ali foi o último. Depois ali ele perdeu a esperança, porque ele falou: eu nunca vou derrotar. Motivos não sei, talvez ele não sei se era por falta de crença no shape dele ou extra palco. Não, eu acho realmente essa é uma das rivalidades. Eu sempre falo que Phil Heath e Kai Green, ela é uma das rivalidades que pareciam mais genuínas, mas que tipo ia mais do que apenas porque estão disputando ali o título. Tipo, era algo a mais do que apenas, tipo assim, eles estão se debatendo, estão brigando e tal. Parecia que em algum momento eles estavam ali mesmo, tipo, sabe, eu querendo destruir você, você querendo destruir o outro, mas eu acho que olhando assim para agora, nos tempos atuais, eu vejo como uma história legal do bodybuilding, sabe? Apesar que eu acho que no momento do que aconteceu lá, 2013, 2014, poderia ter ficado um clima bem complicado, mas você acha que hoje em dia, se eles se encontrarem, você acha que ainda teria esse clima de rivalidade? Acho que não, né? Acho que hoje em dia seria mais tranquilo, tipo, levariam mais na amizade, né? Era genuíno de fato. Eles não se gostavam. Eles não se gostavam mesmo. Até hoje, teve um encontro, não sei, acho que foi o Arnold Classic ou algum outro campeonato, que os dois estavam distantes, assim, tinha um portão separando. Aí o Kai quis dar uma zoada no Phil, o Phil fez o número 7, né, pra mostrar o número de Olímpias que ele ganhou, e o Kai não tem nenhum. Então é aquilo, eles se provocam aquilo. Hoje eles são mais políticos. Provavelmente eles devem conversar, dar um pouquinho de risada, mas no fundo, o Kai deve pensar: eu fui roubado, eu devia ter ganhado de você. E por dentro o Phil deve rir e pensar: eu acabei com você todas as vezes, sabe? É tipo isso, aperta a mão sorrindo, por dentro, Chegou nem perto. aperta a mão, cada eles dão as mãos aquela tirinha, o cara, cada um com uma arma atrás, sabe? É Qualquer. tipo o Urs achando que podia ter vencido o Ramon no Arnold, igual a gente É, deu risada no último episódio. comissão de arbitragem era o pai dele, a mãe dele, o primo dele, porque só assim ele ia vencer. O Worst também é outro que foi acolhido pelo público brasileiro e descobriu o público brasileiro. A gente ama e a gente odeia na mesma intensidade. O Worst, daqui a pouco ele vai sentir na pele se ele continuar a falar isso. Porque se ele realmente tivesse chegado perto, ok, mas não chegou. Então calma, Urs, calma. Você é um atleta fenomenal, mas calma. Vamos falar de talvez a rivalidade mais, vamos dizer assim, mais antiga. É claro que tem algumas rivalidades que são mais antigas, né? Tipo, se a gente for pegar Steve Reeves e Rick Park, tipo, mas eu acho que Arnold e Sérgio Oliva talvez seja a mais antiga, entre aspas, vamos dizer assim, a marcante que seja mais antiga. Você concorda? Ou tem alguma mais antiga que seja tão marcante quanto? Nenhuma das outras antigas teve tamanha magnitude, até porque estava se tratando de FBB, de Mister Olímpia de alto nível, fisiculturismo de alto nível. E aquilo, para mim, o Arnold e o Oliva, eles marcam o início do bodybuilding moderno, né? Da Golden Era, da Era de Ouro do bodybuilding. Então não tem como falar, até porque o Arnold dispensa apresentações, eu não vou ficar aqui gastando tempo para poder falar de quem o Arnold é. 7 Mister Olímpias no currículo, todos muito dominantes, com exceção do de 80, que vale a pena a gente comentar depois. E o único homem que derrotou um palco de Mister Olímpia foi o cubano. E é aquilo, pro próprio Arnold, o Sérgio Oliva é o maior fisiculturista da história. Para muitos também é a melhor genética da história, até por se tratar dos recursos, dos aditivos, venenos, dieta, era tudo muito escasso.
Então, fazer o que o Sérgio Oliva fez até hoje é um físico impecável. Se secasse, era competitivo até os dias de hoje. Porque é aquilo, nasceu pro esporte. Então, talvez essa seja a primeira grande rivalidade do fisiculturismo mundial. Então, para contextualizar o pessoal, né? Tipo, o Mr. Olympia, o primeiro vencedor de Mr. Olympia foi em 65, né, com o Larry Scott, e o Sérgio Oliva, ele vence seu primeiro título de Mr. Olympia em 67. Ele vence 3 vezes, né? E em 70 o Arnold o supera, né? Então, acho que principalmente em 69, 70 foi que essa rivalidade ficou mais aflorada, né? Foi porque foi ali que o Arnold subiu no primeiro Olímpia. Apesar de ter sido uma rivalidade curta, estamos falando de dois super campeões. E é aquilo, o Arnold nunca foi derrotado no Olímpia, menos pro Sérgio Oliva. Claro, depois que ele ganhou, ele não perdeu mais. Mas o Sérgio Oliva teve questões políticas, ele abandonou a IFBB uma época, depois voltou, tanto que ele faz um retorno triunfal em 1984, já mais velho, sobe em 85 também, mas é aquilo, subiu por subir, para ter emoção de estar no palco novamente. Não era mais competitivo, mas é aquilo, o Sérgio Oliva teve outras questões além do palco, mas pro próprio Arnold reconhecer que aquele era o melhor, é aquilo. Alguma coisa de especial tem. É sempre bom ressaltar que o Sérgio Oliva é um fenômeno e pouco se fala sobre ele. Até porque o filho dele, infelizmente, foi aquém do esperado, né? Não rendeu. Claro Total. que carrega um peso no nome, porque é literalmente Sérgio Oliva o nome do rapaz. Mas ele é mais conhecido pelas polêmicas fora do palco do que no palco. Mas o Sérgio Oliva é um fenômeno, então não tem como falar. E claro, se tem o Arnold, tem que comentar, porque o Arnold é o Arnold. Sim, não, total. O próprio, como você falou, o próprio Arnold, ele admira muito o Sérgio Oliva. Eu lembro que eu lembro de ouvir, né? Não que tava na época, né? Até porque ele foi falar isso bem depois. Mas o Arnold conta que lembra que ele ficou muito impressionado quando o Sérgio Oliva nos bastidores, porque isso é o que eu ouvi falar. Se estiver errado, vocês me perdoam aí, depois a gente pode comentar. Mas o Oliva, ele entrava no bastidor, tipo, com um casaco, tipo, de açougueiro, um, assim, um casacão, tá ligado? E aí, tipo, bem pra se esconder, né? Então, quando ele tirou o casaco, né, quando ele começou a aquecer, isso deixou o Arnold muito impressionado, né? Então, ali ele já meio que já, tipo assim, no backstage já tinha entrado na mente do Arnold, né? O Arnold estava fazendo sua estreia em 69 no Mr. Olympia. E então, nesse momento, vamos dizer assim, o Oliva já tinha mostrado, né, por que que ele era o grande campeão. Pra você ver que o respeito do Arnold pelo Oliva é tão grande que é aquilo, né? A gente sabe, Arnold Classic Ohio é um fenômeno, é um evento fenomenal, acontece quase todo ano e sempre movimenta muito as redes sociais, a internet e o público. E o Arnold tá mais velho, consequentemente mais velho, ele tá ficando mais sem paciência. O Ramon, por pouco, não passou vergonha. Graças a Deus tem um Alex Cambroneiro, que é um anjo, que fez com Verdade. que todos os atletas do lineup fizessem a pose do Arnold, né? A pose 3/4, que foi popularizada pelo Arnold. Mas é aquilo, o Arnold ignorou o Ramon. E o respeito pelo Arnold, do Arnold, pelo Sérgio Oliva é tão grande que a última vez que o Arnold fez essa pose foi com o Sérgio Oliva Júnior. Verdade, Tem a bem, pose, bem lembrado. Pois é. O Sim, Arnold, sim. o Sérgio Oliva Júnior pediu pro Arnold fazer e ele foi e atendeu. Porque aquilo não foi pelo Sérgio Oliva Júnior que ele fez aquela pose. Foi em homenagem, Não. em respeito ao pai. Definitivamente não foi. Foi em respeito ao legado do pai do Sérgio Oliva Júnior, né? O grande Sérgio Oliva. Total. Não, eu acho que depois do Arnold, né? Depois dessa rivalidade de Sérgio Oliva e o Arnold, né? O Arnold ele meio que se sobressaiu. E em 76, Frank Columbo vence, né? Em 76. Ele é superado em 77 pelo Frank Zane. E aí a gente tem uma grande rivalidade também, Frank Columbo e Frank Zane, né? O Frank Columbo, ele foi retomar o título só em 81, tipo, bom, tipo assim, bons anos depois do seu primeiro título, né? São 5 anos, né? 5 anos depois do seu primeiro título, ele foi conseguir vencer pela segunda vez. Mas o que você acha dessa rivalidade, Frank Columbo e Frank Zane? Foi uma grande rivalidade, aliás, o Frank Columbo, um dos melhores peitoral melhor lado da história. A caixa dele é tão sinistra quanto a do Arnold.
As fotos dele de Real. side chest são muito fodas, mas é aquilo, né? O Frank Zane magrelinho, mirradinho, extremamente estético, levando a melhor sobre os super pesados, né? Ele é o único Mr. Olympia daquela época, tinham duas categorias, né? Abaixo de, me perdoa agora, não sei quantas libras, e acima, né? Que é a Open. Ele foi o único Aham. não Open a ser Mr. Olympia e ter um sandal. É uma rivalidade incrível, só que é aquilo. O Columbo só foi conquistar o outro Mr. Olympia em 81. E no outro ano, o Chris Aham. Dickerson ganhou. Ele não venceu mais. Então, é aquilo, uma rivalidade em cima do palco implacável, mas que nos números foi provado que o Zane levou a melhor. É, real. Tipo, mas eu acho interessante porque eram dois físicos muito diferentes, né? Tipo, o Franco Columbo ele era um físico mais, mais rústico, né? E o Frank Zane, como você falou, é um físico mais estético, né? Tipo, o Frank Zane, inclusive, é o logo da sua página, né? @OneFuckMore, pra quem quiser seguir. E então, tipo, é um físico muito icônico, né? Aquela pose do Vacuum Pose dele é muito icônica. Mas quando se a gente pegasse ele para um físico hoje, tipo, se fosse competir hoje, né? Ele ficaria muito atrás, questão de volume, mesmo competindo na Classic. Tem amadores que tem mais volume que ele, né? Nem Não se tira o subisse na mérito, óbvio mens, que nem se não. subisse na mens ia ser competitivo. Não tem como. O Frank Zane, ele realmente venceu ali na estética, porque ele tinha ótimas linhas, também posava muito bem, né? E pra época, fez diferença também, né? Querendo ou não, porque era um esporte muito recente, muito embrionário, né? Então, o Frank Zane, tipo, não sei se o quanto o que eu vou dizer tá correto, mas aí você me confirma, Gui. O Frank Zane, ele foi um dos primeiros grandes posadores, assim, que... Foi sim, junto do Arnold, do Franco Columbo, que é aquilo. É sempre taxado um esporte bruto, mas na Golden Era, o Arnold e o Franco recorreram a bailarinas para ensinar eles a posar com mais leveza. Verdade. Era uma Aham. época onde as poses eram mais valorizadas na categoria Open, mas aquilo com coreografias, tudo, eu acredito que o Frank Zane foi o primeiro grande fisiculturista, assim, até maior do que o Arnold nesse quesito. Sim, não. Esse foi, acho que, se eu fosse intitular, né, o motivo dele ter vencido três Olímpias, né? Acredito que seja isso, né? Pela sua estética, pelas poses. Querendo ou não, as poses valorizavam muito o físico dele. E ele, apesar de não ter tanto volume, mas ele tinha bastante detalhamentos, né? Então tudo isso foi importante, né? Para essa conquista dele, né? E aí, só para vocês terem noção, em 80, o Arnold volta, né? E você queria contar como que foi essa. Como se diz assim? Vitória um pouco questionável, vamos dizer? Cara, então, é bizarro isso, porque aquilo acabou com a carreira do Mike Mentzer, né? Teve É, gente que analisou verdade. mais criteriosamente e viu que o Arnold, ele ter ganhado não foi um absurdo. Mas para muitos, o Mike Menzer, só o fato do Arnold ter entrado na competição, eles discutiram os bastidores, né? Tem aquela lendária foto que o Mike Menzer tá apontando o dedo pro Arnold, o Arnold sentado assim com a perna cruzada olhando para ele. Então é aquilo, foi um problema assim na carreira do Arnold. Ou até hoje é muito questionado, mas para muitos o Mike Menzer não ia vencer aquele torneio, por mais que fosse o melhor shape dele. Hum. Mas para uma boa fatia do público consumidor, eles dizem que o Arnold não merecia ter vencido. Eu vi um vídeo do Sardinha, é um vídeo longo até, o Sardinha gosta de fazer vídeos longos, mas Manda até áudio ele longo, pô, não vai fazer vídeo longo? exatamente, ele falou sobre isso e ele deu o veredito dele do porquê o Arnold venceu. Eu acredito que vale a pena conferir, porque ele deu um argumento de pose e tudo. Mas os comentários também. Até porque é bizarro pensar, o Franco Columbo estava fora do campeonato, né? Tanto que ele ajudou a preparar o Arnold, a finalizar o Arnold, né? Porque tem Sim, as verdade. filmagens raras onde ele tá. E o Franco Opa! Colombo vence no ano que vem, ou no ano, depois no ano seguinte, né? Então foi bem legal. Franco Columbo lesionado, então ele ajudou o Arnold estava em gravação, as gravações pararam, e com isso ele decidiu subir. Mas a gente vê que é um shape bem aquém do apresentado. Em Sim. 1980, o Arnold estava com 33 anos, se não me falha a memória, porque, se não me engano, o Arnold é de 47. Então ele estava com um shape muito aquém, mas ainda assim, o shape aquém do Arnold ainda é muito impressionante. Mas depois daquilo, o Mike Mentzer nunca mais foi o mesmo, né? Tanto que morreu, entre aspas, no esquecimento, porque ele morreu não há muito tempo e a gente não encontra fotos dele mais velho, assim. É muito difícil você encontrar fotos dele mais velho, assim como o Verdade. Sérgio Oliva. O Mike Mentzer ficou muito associado a ser muito condicionado, né? Aquela foto
do peitoral, né? Ele também tinha braços muito potentes, antebraços muito potentes, e era um físico estético para a época, era um físico de boas proporções. Mas para muitos eu acredito, eles acreditam que não venceriam. Eu também, mas é aquilo. Eu tô falando agora, eu preciso rever de novo para dar o meu veredito, na minha opinião pessoal. Mas eu também acho que não acredito que o Mendes não venceria. Acho que ele fez um Aue a troco de quase nada, a troco da carreira dele. Mas então, como eu falei, 81 o Frank Colombo vence. 82 vence Chris Dixon, que eu acho que é um dos Mr. Olympias que eu menos gosto. Depois vem Samir Banu, que é o inaugurador que inaugurou aquela transição de pose que a gente chama de árvore de Natal, né? Então ele foi, vamos dizer assim, ele tem uma influência muito importante ali no esporte. E aí depois a gente vem Pensa num velhinho gente boa. muito gente fina, mano. E o Samir Banu, com todo respeito, mas ele tem algumas coisas que a gente. Eu discordo das opiniões dele, mas ele é um cara muito respeitoso no que ele fala. E querendo ou não, ele sabe muito, né, mano? Tipo, a maioria das coisas que ele fala tá assim correto, ele tem uma leitura bem legal. Tem um Ninguém é carinho Mister especial Olímpia à pra. toa, né? Essa é a É, verdade. não, Ninguém ganhou o total Olímpia à não. toa. Mas tem uma opinião bacana sobre até o Ramon, os brasileiros, então, cara que com certeza tem o nosso carinho. E aí, depois de Samir Banu, a gente entra, vamos se dizer assim, pra primeira grande. É que o Arnold foi, né, uma era, né? Foi 6 uma títulos em era, né? sequência, né? 6 títulos, pô. Sim. Mas o Lee Haney, ele foi, vamos dizer assim, o primeiro atleta. Ele foi o atleta que até então era o que tinha mais títulos, né? Ele foi superado só em 2005, quando o Ronnie Coleman vence o último título dele, né? Então o Lee Haney, ele foi muito dominante, né? Ele não foi nem Na- superado, né? O Ronnie empatou com ele. não, total. Tipo, ele foi um físico muito dominante. E aí, entrando na época Dorian, tudo, né? Sem falar a respeito deles em si. Mas nesse meio tempo, sem falar dos caras que venceram o Mr. Olympia, a gente tem uma rivalidade também muito interessante, né? Que é Flex Wheeler e Kevin Levrone. O que você acha? Eu acho, tipo, pessoalmente, eu acho, são aqueles famosos, né? A gente ainda vai fazer um episódio sobre isso, mas os famosos Mr. Olympias sem coroas, né? São físicos que eu admiro muito eles como atletas até hoje, mas eu queria que você falasse primeiro a respeito dessa rivalidade, do contexto, o que você acha de tudo que gere, né, em torno, né, desses dois grandes atletas. É aquilo, eu sou fã de ambos. É aquilo, os famosos reis sem coroa, como você disse. Mas, sendo sincero, o único que chegou próximo de derrotar o Ronnie Coleman no auge foi o Kevin Levrone. Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas no Instagram, eu fiz até um vídeo sobre isso. E o Kevin Levrone em 2002, para muitos, inclusive para esse co-host que vos fala, merecia ter sido Mr. Olímpia. É um fenômeno, segundo lugar no top 2 logo na sua estreia em Olímpia, se eu não me engano, em 92. Aí em 93 o Flex Wheeler faz o mesmo feito, só que o Flex, além de tudo, ele teve as polêmicas do Synthol. Então é aquilo, por mais que fosse um shape, por muito tempo foi o meu atleta preferido, por mais que fosse um shape impecável, não dá para você colocar na balança, pesa na balança o fato dele ter preenchido o corpo, enquanto o Kevin Levrone não tem polêmicas assim. É aquilo, né, entre aspas, foi o que eu já ouvi falar, né, eu não tô falando por mim, eu já ouvi. Todos colocam, mas o que foi pego é quem foi pego. Vossa Então, Excelência, as você fontes, exatamente. as fontes dizem. Exatamente, o Instituto Japonês, né? Aquele Tirei-Doku, tá ligado? É esse instituto aí que eu peguei a pesquisa, né? Todos usam, mas os que foram pegos é que ficaram com a imagem manchada. Então isso prejudica um pouco o Flex na minha avaliação. Mas se tivesse sido o Mr. Olympia seria incrível, porque é incrível o quanto ele é querido pelo público. Ele é fenomenal. Quando ele curtiu meu post, eu Sim. fiquei feliz demais. Eu sou muito fã dele, eu sou muito Não, fã. eu achei muito legal. É a homenagem, né, que ele recebeu esse ano. Ele foi o homenageado desse ano do Mr. Olympia. Na época, ele, até ironicamente, né, ele era chamado de Sultão da Simetria, né? E aí depois a gente descobre que essa simetria vem de recursos secundários, né, vamos dizer assim. Mas Recursos Arlindo Anomalia, sabe? do Instituto, Instituto Arlindo. Mas eu acho interessante esses dois atletas porque
É, tipo assim, uma pena que a gente não tem o nome deles escrito, tipo assim, marcado no como, tipo assim, como campeões do Mister Olímpia, né? Eles, é óbvio que eles têm o nome, eles têm os nomes marcados no Hall da Fama do fisiculturismo, mas eu queria muito que eles tivessem tido a oportunidade de vencer um Mister Olímpia, de ter colocado ali seu nome nessa listinha. É que realmente aquele famoso nasceu na época errada, né? Porque ele pegou um Ronnie Coleman, pegaram, né, um Ronnie Coleman muito embaçado, né? E um Tipo, você Dorian não... antes, o Dorian É, também. verdade, verdade. Eu ia falar isso agora. Na verdade, pegaram um Dorian, e aí quando acharam que ia ter folga, veio o Rony. Tipo, então, pô, é aquilo, né? Nasceu na época errada, uma pena, mas eu acho que falando deles mesmo em específico, tipo assim, eu gosto muito do Rony, tá? Tipo, ele é o rei, isso é indiscutivelmente. Mas o Kevin Levrone, ele é o meu atleta favorito, né? Então, tipo, eu acho uma pena que o meu atleta favorito não tenha vencido o Mister Olímpia, né? E eu gosto muito do Flex Wheeler também. Eu sei que muitos vão pela linha de, tipo, ah, mas ele tá na condição que ele tá agora por consequência do que ele fez. Até o Rony, tem muita gente que fala, ah, porque ele fez isso, fez aquilo e tal. Mas, pá, cara, são atletas, são caras apaixonados pelo esporte que faziam, que praticavam. Eles se levaram ao seu limite, fizeram tudo que podiam. E ao meu ver, assim, como um admirador do esporte, eu não tenho como eu ter esse olhar de tipo, ah, tá nessa condição porque é o que merecia. Não, ele fez o que. Tipo, ele é apaixonado por isso, velho. Se a gente que é apaixonado por isso é. Às vezes já acha que já é difícil entender como que alguém chega nisso, né? Tipo, já é difícil, imagina pra alguém de fora. Mas quando a gente olha com um olhar mais empático, né, a respeito do Flex, do Ronnie, né, que tá... Ficou muito tempo... Agora eu acho que ele tá andando, né, tipo, com a bengalinha e tal, mas ficou um tempo de cadeira. Então, tipo, é lamentável, né, mas tipo, não tem como não olhar assim, tipo, ali, caraca, olha onde os caras fizeram, olha o que eles fizeram pra chegar nesse nível, né. E eu prefiro olhar por esse lado, né, de um cara que se sacrificou pelo esporte que ama, no, sacrificou pelo título que queria muito. Infelizmente, no caso do Wheeler, não conseguiu, né? Mas eu acho que fica aí marcado, vamos dizer assim, como talvez uma das rivalidades mais. Como posso chamar, né? Talvez uma das rivalidades mais bonitas do nosso esporte, Flex Wheeler e Kevin Levrone. O que você acha? Ou você acha que tem um título melhor para esses dois? Eu podia brincar também, brincar, óbvio, né? Porque não se questiona Rooney como muito menos Dorian Yates, que é a rivalidade mais injustiçada do esporte, né? Podia ser a briga de dois Mister Olímpias aí, mas é aquilo que você falou, né? Os dois mereciam ter um título, mas eu acredito que isso teve um peso muito maior pro Kevin DeVrone do que pro Flex. Porque apesar de tudo, o Flex é um atleta de altíssimo nível, fenomenal, sultão da simetria, como você falou, mas o Flex era um bom vivan, era um cara descolado, mansão, carrão. Ele era um popstar da época, ele era um popstar pra época, Sim. até porque ele era bonitão, o shape dele era estético, ou seja, era mais agradável aos olhos do grande público do que, por exemplo, o Ronnie Coleman, um Nasser El Sonbate, um Marcus Huck, eram monstros. Não, Mas esse Nasser e Rua era loucura, mano. Era realmente. Era o freak show, né? Era tipo uma parada à parte, né? Era um show à parte. o palco dos caras tinha que ser num navio cargueiro, que como que aguenta os mamutes daquele tamanho? É Fazia em bizarro, cima de dois containers o palco, tá ligado? são dois atletas de altíssimo nível, mas que assustam o povo que não entende, né? Porque é aquilo, as pessoas tendem a temer o que elas não entendem, né? Então imagina ver um cara de 150 quilos de músculo, blocado, todo marca de picada, fumava pra caramba. Então imagina, é assustador. Então o Flex Wheeler ele tinha esse apelo do grande público por causa disso, ser descolado, assim como o Sean Ray, né? Que era playboy, tinha carrão, era bom vivan. Até hoje, né? O Sean Ray ele é meio descolado. Mas o Kevin, né? Eu acompanhei isso por causa do Jorlan. Eu vi o relato do Jorlan que o Kevin Levrone se trancava num porão com armas. Tava vendo Maluco, né? vídeos dos rivais dele para aprender e melhorar. Planha no chão. Ficava completamente psicopata e não conseguiu atingir o principal objetivo dele como atleta, falando de vida, não sei, não convivo com ele, mas de esportivamente falando, ele não conseguiu atingir o nível
que é a coroa do Mr. Olímpia. Então eu acredito que isso Sim. tenha pegado mais firme nele do que no caso do Flex, que é uma lenda assim, até hoje teve seus fantasmas para enfrentar, a questão da perna, a questão do Sintal, que foi entre aspas, uma mancha na carreira, mas o Kevin Levrone, eu acredito que, cara, se ele tivesse sido Mr. Olímpia ia ser tão bom. Eu gosto muito do Kevin Levrone, sou suspeito, eu sou muito fã do atleta. Não, também, eu curto muito, mano. Tipo assim, meu Mr. Olímpia favorito é o Dorian. E o meu não Mr. Olímpia favorito é o Kevin Levrone, tá ligado? Tipo, eu curto muito, tipo, o físico dele. Acho que era um físico muito agressivo. Ele também posava de uma forma muito agressiva, mas ele ainda tinha boas proporções, tá ligado? Tipo, o Rony, ele é muito grande, isso é indiscutível, tá ligado? Mas eu, particularmente, eu preferia as proporções que o Flex Wheeler tinha, até o próprio Kevin LeBron tinha, tá ligado? Mas isso é, tipo, é o gosto pessoal. O meu gosto pessoal não interfere no que eu acho que é fato, de que nos critérios do bodybuilding o Ronnie foi superior. Ok, isso tá bem claro. E aí depois de Jay Ronnie, de Phil e Jay Cutler, a gente teve mais alguma grande rivalidade? Eu acho que teve rápido, né? Bem curtinho ali, Phil e Shawn Holden, mas que infelizmente não durou muito, né? Tipo, em todos os sentidos. Mas Literalmente. não durou muito, com todo respeito, né? Rip in Peace, Shawn Holden, mas acho que talvez foi a última rivalidade, assim, do Mr. Olympia, tipo, falando de Então, Open. cara, não. A de Open sim, mas a última grande rivalidade que eu considero, entre aspas assim, foi o Brion e o Chris Bumstead, né? Porque foi a última, entre aspas, midiática, porque eles ficaram se provocando. É aquilo, Sim, o Brion sim. ainda é bicampeão Classic Olímpia, chama a atenção. Teve a provocação da camiseta no ombro, aí ele foi e Nossa, perdeu de ficou novo. feio, né, isso, mano? Tadinho. Então, é aquilo, o Brion é um atleta fantástico. Músculo por músculo, ele é mais completo que o Chris Bumstead, mas o fisiculturismo é conjunto, e no conjunto não tem pra ninguém. Então, eu acredito que essa tenha sido a última rivalidade do Mr. Olympia. Rivalidade, porque talvez a grande rivalidade do Mr. Olympia, assim, seja entre duas brasileiras, que é na Wellness, a Ângela e a Franciele, porque eu não consigo ver nenhuma rivalidade atualmente. Sim, sim. Não, eu digo Open mesmo, acho que foi a última. Acho que Shawn Holden e Phil Heath foi tipo meio que Arnold e Mark Mentzer, tá ligado? Foi muito curto, mas acho que era algo que poderia perdurar, né? Ali com certeza. Se o Shawn tivesse vivo, né? Com certeza ele estaria para defender o seu título em 2019, né? E aí não sei, né, se o Phil talvez ia querer voltar pra tentar reconquistar. E tipo, não sei, né? Mas eu acho que poderia ter perdurado mais essa rivalidade. E o Phil também é um daqueles casos que na sua, já vamos dizer assim, decadência, que pose a pose ele vencia praticamente tudo. Só que no conjunto, o Shawn Holden tinha um conjunto melhor e acabou vencendo, né, no quadro geral. Mas eu acho que na Open acho que foi a última rivalidade da Open, a última grande rivalidade. Acho que a gente está ainda para ver a próxima, qual vai ser a próxima rivalidade. E eu chuto que vai envolver o Nick Walker. O que você Cara, eu acha? ia falar isso agora. Você acredita, bicho? Eu ia falar, é Nick Walker e mais um. Porra, você roubou o meu momento Caraca, aí. é que não tem como, né, mano? Ele é o cara perfeito, mano, para uma rivalidade. Ele gosta do confronto, não é nem da briga, ele gosta do confronto e ele resolve no palco. Era pra ser, né, Sim. claro que o rival dele nessa questão não chegou nem perto do esperado, que era pra ser ele e o Blessing. Eles se Ah, provocaram não. muito em 2021. Tadinho. Quer dizer, o Blessing provocou o Nick, né? Falou que ia vencer, passar o carro, Aham. chamou até pra subir num show antes do New York Pro, que o Blessing perdeu, aliás. E aí, quando subiu no New York Pro, o Nick mostrou quem ele é de fato e passou a carreta. E quando o Blessing ganhou o New York Pro ano passado, o Nick foi entregar o prêmio, tudo na conferência. Ele falou, né? Você falou pra mim que eu ia vencer, que você ia vencer o New York Pro e eu ia ficar olhando pra sua bunda. Só que não foi em Nova York, foi em Tampa, então não contou. Eu sou o verdadeiro campeão, tá ligado? O Blessing só fala besteira, só fala borracha. Não, não tem Mas o Nick como. Walker, ele provocou o Derek Lunsford no Arnold, Ohio. Ele falou assim: Nossa, se o Derek subisse, porque o Nick falou que era easy, easy money pra ele, né? Dinheiro fácil pra ele. Aí um cara comentou assim no negócio,
quando anunciaram o Nick no Arnold Classic, se o Derek subisse, ia ser dinheiro fácil pra ele. Aí o Nick comentou, nem se ele subisse, ia perder também, sabe? O Nick, ele gosta de provocar. É, não, ele gosta. No final das contas, perdeu pro Dauda, né? Então, tipo assim, a gente sabe que. E eu acho que talvez essa pode ser uma grande rivalidade, mano. Tipo, Dauda e Nick Walker. Porque eu não sei se o Derek ia abraçar a rivalidade. Eu acho muito. Também o Dauda a gente não conhece tanto, mas eu acho que. Porque assim, minha opinião, né? Tipo, minha opinião. Eu acho que o Derek vence esse ano. E o Dauda e o Nick Walker vão ficar em colocações bem parecidas. E aí, o Dauda ter superado o Nick no Arnold Ohio 2022, 2023, vai, querendo ou não, vai querer gerar confronto no Olímpia. E aí, se o Dauda vencer, ficar na frente, ou o Nick, não importa. Mas com certeza, eles vão querer ver depois esse confronto de novo no outro Arnold Ohio, em 2024. E aí, se acontecer isso, eu acho que meio que fecha ali tipo assim, alguns confrontos interessantes. Tipo, no Arnold, no Mr. Olympia 2023, né, futuramente. E aí, dependendo das colocações, eles podem depois se enfrentar no Arnold 2024, né? Tipo, e conhecendo o Nick, é só o Dauda dar uma provocada, tá ligado? Que, que ele aparece, tá ligado? O Nick é bem desses, né? Tipo, Ele é provoca bem um desses e pouquinho não que ele vai. aceitou. Ele não aceitou bem a derrota do Arnold Classic Ohio, não. Ele ficou postando Não. foto por foto, mostrando que ele e o Andrew Jackson estavam mais condicionados que o Samson Dauda. Ou seja, ele não engoliu bem. Dá pra ver pela cara dele nas fotos, tudo. Ele não ficou feliz com o resultado, não. Ah, não, com certeza não. Ele até repostou um stories assim de um fã, né? Falando que como pode e tal, acho que chamando o Dada de caixa d'água, assim, tipo, mas não foi ele, deixando bem claro, não foi o Nick que postou, ele só repostou. Mas quando você reposta, você tá dizendo o quê? Que concorda com aquilo, né? A menos que ele, duvido que ele tenha visto ali e repostado automaticamente, porque ele não faz isso. Mas eu acho que talvez essa pode ser uma rivalidade ali pro futuro. Mas hoje a gente não tem uma grande rivalidade na Open. E aí eu acho que a gente pode, já começando, a gente pode falar das rivalidades atuais. E aí eu acho que você fez uma boa introdução já, o Gui, sobre o Chris Bumstead e o Brian Ansley, né? Acho que ele na Classic foi a principal rivalidade, mas eu acho que existem algumas rivalidades que vão surgir ou que estão acontecendo ali, porque, por exemplo, Ramon e Sibum são rivais naturais, né? Porque estamos falando de um top 1, top 2. Mas eu acho que a rivalidade mais interessante na Classic, falando do Ramon, eu acho que tá com o Urs. Porque eu acho que ali tem um. Apesar do Ramon estar ali à frente, mas eu acho que o Urs quer superar mais o Ramon do que o Ramon quer superar o Sibum. Não sei, tipo assim, parece que é uma impressão minha, tá ligado? Parece que o Urs tá correndo mais atrás do Ramon do que o Ramon em si correndo atrás do Sibum. A gente não sei, né, exatamente, não tem como medir esforço, mas é a impressão que você tem, que eu tenho, né? E o que você acha? Você acha que qual rivalidade hoje pega mais fogo? O top 4 do Urs no Mr. Olympia de 2021 fez muito mal pra ele. Porque ele de fato acreditou que ele poderia ser o top 2 no outro ano, até mesmo campeão. E não é. Em termos de atleta conjunto, o Ramon é superior sim ao Urs. E se os dois chegarem no seu melhor, o Dinossauro ainda leva vantagem. E foi como você falou, na verdade não existe rivalidade com o campeão atualmente, né? Até porque o Ramon foi top 2 ano passado. Se manter esse ano é o início de uma rivalidade. Mas o Urs quer mais superar o Ramon. Eu acredito também, concordo com você, que o Urs está mais focado em bater o Ramon do que o Ramon em bater o Chris. Com certeza. O Urs quer esse topo, ele quer ser, entre aspas, o sucessor natural do canadense. E ele já vem com provocações, vem dizendo que poderia ter vencido, que passou mal isso, mas é aquilo, ele vem perdendo pro Ramon desde o começo do ano passado. Quando ele perdeu no Arnold Classic Ohio, quando perdeu no Mr. Olympia e quando perdeu no Arnold Classic Ohio desse ano. Então eu acredito, a freguesia tá vindo aí. Tá 3-1 pro Ramon. Será que o Urs vai conseguir reverter? Eu, pessoalmente, acredito que não. Só se o Ramon fizer uma migração para a categoria de cima, que é a Open.
Mas os dois no seu melhor não. Mas é aquilo, quando que essas, entre aspas, provocações ou provocações veladas vão começar a virar trash talking? Você acredita que pode virar ou não? Mano, eu acho que na Classic não, mano. Eles têm um clima muito agradável, assim, de amizade. E eu acho que vai ser muito difícil isso ser quebrado. Eu acho que só pode. Acho que isso pode acontecer só se surgir algum novo. Eu acho que só pode acontecer, ou só vai acontecer, se aparecer algum outro novo nome, sabe? Tipo, vem um atleta ali de fora, um atleta que tá ali no top 10 e sobe pro top 5 e aí começa a fazer algumas provocações, e isso pode ir gerando mais provocações, porque os atletas que fazem trash talk, né, tipo, tem um atleta da Classic que falou que ia vencer o Ramon no ano passado, ou no Arnold, no Arnold no ano passado. Eu nem lembro o nome, pra você ver o quão ele é relevante. Ele falou isso, né, tipo, ah, não, vou passar, eu vou vencer, e depois terminou o Mr. Olímpia, o Arnold, né, no caso de 2022, ele saiu falando que achou injusto, não sei o que, tipo, mano, o cara tá em outro planeta, né? E fez até algumas denúncias ali mais graves a respeito da organização, do juiz, mas isso aqui, enfim, não vale a pena citar. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é, o cara que faz um trash talk, ele não é relevante. Então, tipo, acho que pode ser algum nome que suba e aí possa rolar algum tipo de provocação, mas eu acho que hoje acho que é difícil entrar alguém assim, alguém começar a provocar, porque o Ramon dificilmente ele vai fazer isso. O Sibum, ele é o campeão, então ele não precisa provocar ninguém. Ele provocar alguém, na verdade, ele tá fortalecendo a imagem da outra pessoa, né? Porque vai dar visibilidade. E o Urs, não sei, talvez só se o Urs começar a pegar muita pira, tipo, vai ficar atrás do Ramon mais algumas vezes, que é o que a gente sabe que vai acontecer. Mas eu acho que desses assim, no top 3 vamos se dizer, eu acho que talvez está mais perto é o Urs, mas eu acho que não vai acontecer, até porque ele tem uma boa amizade com o Sibu, então se for para acontecer, vai ser ele provocando o Ramon, mas eu acho que o Ramon nem responderia. O que você acha? Para mim, aquilo, o grande falastrão da Classic de alto nível, né? Porque o citado não figura entre os tops. O falastrão da Classic de alto nível é o Mike Sommerfeld, que eu li em algum lugar que ele tinha Ah, fama de ser verdade, trambiqueiro na Alemanha. Eu li em algum lugar que ele tem uma fama na Alemanha de ser trambiqueiro. verdade. E ele caiu muito no gosto dos brasileiros quando o Júlio competiu em 2021 no Tijuana Pro, né? Na Classic, onde o Mike foi campeão e o Urs ficou em segundo. Ele foi muito carismático, ele brincou na câmera, ele apontou, tipo, pro Júlio, o Júlio tava de costas e foi, esse é o cara, né? That's the guy. Ele começou a brincar, mas ele tem fama de falastrão. E aquilo, ele pegou fotos editadas, fotos É, antigas do ele fala Ramon isso e mesmo. do Urs, pra ele mostrar que ele era Perdeu, em algum momento ele perdeu o superior. carinho do brasileiro aí, nesse dia. Não, é muito cabaço, né? Como se o pessoal não assistisse outros campeonatos e visse ele do lado dos caras, sabendo que ele não tem aquele físico. Pegou foto do Ramon lá na Men's Physique, quando ele tinha seus 18 anos, tá Pegou ligado? foto do Ramon com 13 anos. Aquela foto, na verdade, o Ramon tinha 13 anos e já tinha braços melhores que o Mike, atleta profissional. Ah, mano, esses Ele caras é pegou uma foto do Urs, fanfarrão. que o Urs tava quase recém-nascido. Eu falei, meu, é muita pilantragem mesmo, né? Até Quer essa fama muito, de né, mano? trambiqueiro dele tá se concretizando. Então o falastrão é ele. E aquilo, ele não apresenta risco nenhum para os outros concorrentes. No Arnold Classic Ohio ficou mais do que provado, apesar dele ter sido top 5 no Mister Olímpia, ele não tem risco nenhum. Então é aquilo, o Urs não vai entrar em atrito com o Chris, o máximo que ele pode fazer é ele dar o pontapé inicial e iniciar uma rivalidade com o Ramon. Porque se depender do Ramon, ele não vai mesmo. O Ramon já é um cara extremamente low profile, né? Super tranquilo. Pro Ramon entrar em Filho, pra provocação ou criar. provocar, vai demorar. Nem o Zancanelli conseguiu, o Zancanelli que o próprio falou, eu vi ele falando, eu sou um cara abusado no palco, eu gosto do confronto, eu gosto de provocar. Nem o Zancanelli conseguiu provocar o Ramon no Expo Super Show, por que, que o Urs conseguiria? Até porque o Ramon não deve entender o que o Urs fala, então só piora. Sim, é verdade. Ele é tipo o Ibrahimovic dando depoimento, sabe? Ah, estão falando mal de você. Eu acho que enquanto ele jogava no Milan, estão falando mal de você aqui. O que, que você tem a dizer sobre isso? Não sei, não falo italiano, sabe? No fim das contas, Não não sei. importa.
Aham, pode crer. Não, eu concordo. Eu acho que na Classic é muito difícil. Eu acho que a categoria que tá mais próxima de ter umas rivalidades assim, mais acirradas, eu acho que é a Men's. A maior rivalidade é o Brandon Hendricks e o Erin Banks, né? E atualmente o Erin Banks é campeão, né? O campeão do Mister Olímpia. No ano passado, o Erin Banks venceu, acho que o terceiro título, você sabe? Sim, foi. Não, ano passado. Não, esse ano acho que ele ganhou o terceiro título. Ano passado ele ganhou o Arnold Classic e o Olympia, e esse ano ele ganhou o Arnold Classic de novo. Não, eu digo o Brandon Hendrickson. Ele ganhou o terceiro título em 2021. 2022 É, ele perdeu, né, pro Aaron Banks. isso aí. Então ele venceu o terceiro título dele, depois foi superado. E aí eu acho que tudo tem a rivalidade da Men's Physique vai ser em como que o Brandon vai voltar, né? Se ele vai voltar melhor, então meio que os holofotes vão estar em cima disso. O Diogo Montenegro vai estar ali correndo pela beirada, mas a gente sabe que o Diogo ele não é um atleta de trash talk, né? O que ele fala, tipo, ele mais responde provocações do que cria, né, provocações. Ele deu Mas uma eu acho que é mais. alfinetadinha no Aaron Banks, né, sobre o ombro, aí o Aaron Banks, que gosta da briguinha, também respondeu, né, É falou do verdade, abdômen teve dele. isso mesmo. Aham. Mas meio que ficou resolvido, né? Eles postaram uma foto juntos e tal. Mas eu acho que a maior rivalidade na Men's vai ficar entre esses dois atletas. Na Classic que a gente falou a respeito, né? Acho que Mas na você acha que vai 202. ficar entre o Banks e o Hendrickson? Porque é aquilo, o Jeremy Buendia anunciou a volta, né? Ai, verdade, né, mano? Mas é que, não, tipo assim, eu acho que as pessoas vão querer muito ver, né? Mas tipo assim, falando de uma rivalidade, não, tipo assim, ainda não existe, né? A rivalidade. Não, não existe. Porque é outra geração, né? Ainda não existe, mas eu acho que. Ah, mano, na real, eu acho que o Bom Dia nem vai ficar no top 5, tá ligado? O meu medo é esse, mas eles já discutiram em live, né? Estavam vários Men's Physiques de Elite, o Brandon Hendrickson tava na live, o Diogo tava na Aham. live, e aí o Banks começou a discutir com o Buendia. Então eu acredito que a galera vai querer ver mais pra isso, porque no físico o Buendia vai ter que chegar no 200% para poder competir com o campeão, que não Não, aparenta sim. estar próximo de ser derrotado, apesar de eu não ser um grande fã do shape dele, até pro padrão da categoria, mas eu também não era do Brandon Hendrickson. Pra mim, o shape mais legal da Men's Physique da história é o do Jeremy Buendia, só que hoje é outro padrão de categoria, é Sim, outro sim. estilo. O último Olímpia que o Buendia competiu, ele ficou em quarto lugar, se eu não me engano, então ele vai ter que chegar no 200, 300% para tentar ganhar mais um. E se ganhar mais um, acabou. O rei da categoria. Não, sim, eu acho que. Não sei, acho. Realmente, as pessoas vão querer vê-lo, mas tudo vai depender de como ele vier, né? Se ele vier muito ruim, tipo assim, fora do padrão, pouco pequeno, as pessoas nem vão querer confrontar, nem vai fazer sentido confrontá-lo. Tipo, só se for pra realmente, tipo assim, chamar o público e tal, mas não vai ser, tipo assim, nossa, olha só como que o Bom Dia voltou. Mas, particularmente, eu gosto do físico do Buendia. É que o padrão mudou, né? Mas, falando agora de outra categoria, 212. Acho que também não existe uma rivalidade assim. Tipo, se o Derek tivesse continuado, poderia estar rivalizando, né? O Shawn Clarida e o Derek Lansford. Mas sem o Derek, o Shawn tá ali, mas também não é intocável, né? O Shawn Clarida. Pode ser que venha outro e vença, mas existe alguma rivalidade na 212 hoje? Não, não existe. Eu acredito que morreu com a migração do Derek para Open. Podia até ser. Eu também apostei muito no Kion. Eu espero que ele venha bem esse ano para subir posições ou até mesmo ser campeão do evento. Eu E aí, gosto quem muito sabe, do né? Kion. Kion e Clarida brigando, né? Se provocando. Se bem que o Kion é um cara também muito fechado. Então eu não sei se Aí nem teria. fala. Acho que sabe nem falar direito, Kion. Tipo, Ele mas eu mandando acho um que salve pro Brasil foi muito feio. Não dá, não. foi. Mas acho que hoje não tem essa rivalidade. Mas chegando no final, Gui, vamos falar de rivalidades brasileiras? Bora, bora. Como você falou, na Wellness a gente tem uma rivalidade atual, né? Que é Angela Borges e Franciele Matos.
mas a gente tem visto a Ângela dando uma decaída de posições, né? Deixando bem claro, não estou falando do físico dela. A gente tem visto que hoje o principal confronto tem sido Isa Pereira Nunes e a Fran, mas é indiscutível que a Ângela é tipo, da categoria, sem ser na NPC, ela é um dos maiores nomes da história da Wellness, né? E a Fran, dentro da NPC, no Mr. Olympia, ela é atualmente o maior nome. Então não tem como essas duas não serem as principais estrelas do show, né? E o que você acha a respeito dessas duas? Hoje, elas, de alguma forma, a Ângela deixa de ser uma rival, por já não estar ali batendo tão diretamente, realmente tá perdendo espaço para Isa, ou essa rivalidade ainda continua incendiando, continua ativa? Cara, agora você pego numa contradição, porque eu tinha dito antes, né? Quando um cara ganha todas, não tem rivalidade. Mas nesse caso, a Franciele levou a melhor em todas, se eu não me engano, vezes contra a Ângela, levou a melhor em todas. E mesmo assim, eu acredito que essa seja a grande rivalidade do esporte. Não tira o mérito da Ângela em ser uma concorrente direta. Só como você falou, a idade vai chegando para todos, o físico vai, entre aspas, declinando, o padrão da categoria vai mudando, e assim isso dá uma vantagem para Isa Pereira tentar buscar o título, né? Aham. Ela tentar buscar o título e tentar se tornar a rainha da Wellness. Só que dificilmente ela vai entrar em atrito com a Franciele, até porque são super amigas, companheiras de Dark Sports, posam juntas e tudo mais. E pra mim, a Franciele ainda tá longe de ser derrotada. Então, vou estabelecer um critério para não ser pego tanto em contradição assim. Não, eu acho que a Ângela, ela tem muita história, então, tipo, acho que não é contradição. Porque apesar de... Porque, assim, a Fran, ela venceu a Ângela, né, todas as vezes que elas se enfrentaram, mas a gente tá falando da NPC. Mas o grande reinado da Ângela não foi na NPC, né? Então, mas a gente também não pode ignorar toda essa história, né? Não, então, por isso que eu tô com medo de ser pego em contradição aqui. Mas vou estabelecer um critério para tentar ser mais frio. Na NPC não tem rivalidade. A Franciele não tem rival. A altura nem alguém que ameace o seu trono nesse momento. Mas se tratando de Brasil, a nível Brasil, eu acho isso um confronto sensacional. Sensacional. E a Franciele tá na largada, né? Tá na pole position e provavelmente vai vencer de novo. E aí, com o tempo, se isso se manter, a rivalidade acaba. Sim. Hoje, eu acho que uma rivalidade que pode se construir, porque eles ainda não se enfrentaram, tipo, lado a lado, né? Eles estavam no Mr. Olympia, mas não se encontraram ali lado a lado, mas isso vai acontecer no Muscle Contest em São Paulo daqui a 2 semanas, que é Lucas Coelho e Felipe Moraes. E eu acho que essa pode vir a ser uma das grandes rivalidades da 212 brasileira, né? O que você acha? Eu tô torcendo para que seja de fato. Um veio com um conjunto muito estético e ótimas poses, e o outro veio com músculo, muscularidade, brutalidade, condicionamento. E é isso que eu quero ver, né? O alto nível do esporte, né? Eu não sei, você tem alguém que tá torcendo para um dos dois? Não vale mentir. Mano, tipo assim, eu gosto muito do Lucas, mano, na moral, tipo, a história do cara, ele é muito estético. Só que, mano, o Felipe Moraes, ele é muito fora da curva, mano. Tipo assim, em questão do nível de condicionamento dele, tipo, é uma parada muito fora da curva. Tipo, você vê que no Mr. Olímpia, ele tava, tipo, era ele e o Clarida, tipo, condicionado, tá ligado? Tipo, ou seja, ele tava tão condicionado quanto, pra não dizer, tipo, mais, ou, sabe, um pouco mais. E realmente ele fez o seu nome ali, né, trazendo esse condicionamento. Ele não pousou tão bem, aí isso meio que deu uma decaída na colocação dele. Ele poderia ter sido uma colocação melhor. Mas, cara, hoje, assim, atleta que eu. Mano, é que torcer é uma palavra muito forte, né? Porque aí parece que eu não gosto do outro. Mas hoje que eu acho que quem tem vantagem hoje é o Felipe Moraes pela colocação no Mister Olímpia. Mas falando de atualidade, mas de quem fez mais até agora é o Lucas Coelho. Ele já venceu 2 Pro Shows, né? Então, cara, e aí eu falei tudo isso e não dei minha resposta, né? Incrível, mas acho que hoje Eu acho que eu meu entendi, favorito eu acho que eu entendi. E não vou falar aqui, deixa o público é. especular. Véi, deixa. Cada um deixa seu comentário aí. Pessoal, comenta aí. Quem você acha
que hoje está na frente na 212 Nacional Brasileira? Felipe Moraes ou Lucas Coelho? Quem vai vencer esse desafio, essa batalha no palco do Muscle contra São Paulo? Acho que quem vencer ali vai responder, né? Quem atualmente é o maior da categoria, né? E indo para Classic, né? A gente não tem como não falar, apesar do Ramon ter dado muito espaço à frente, mas há um tempo atrás, na Classic era Zanca e Ramon, né? Aquele confronto no Expo Super Show levantou o público, nível futebol, assim, desde o Arnold, acho que depois do Brandão no Arnold Classic Brasil de 2019, foi o evento que o público mais endoidou para ver os Classics brasileiros disputando, até porque tinha Gorila na disputa, o Javorski, tinha o PH que é um cara que compete pouco, infelizmente, também chamou a atenção, né? Cada um representando uma marca. Sim. Então foi muito legal de se assistir. Mas Zancanelli, ali a gente chegou a pensar, realmente, o Zancanelli pode chegar lá. E eu acredito que pode alçar competições maiores, agora que ele pode bater 104 quilos. É que ele precisa ser visto. Ano passado já foi um puta background pra ele, porque ele ficou do lado do campeão nas prévias. E eu torço muito para que ele busque um top 10 e posteriormente um top 5 se tudo der certo. Que talento ele tem. E outra, muito do público ter se inflamado foi por causa do Gabriel Zancanelli, que é um cara que chama o público, que gosta do confronto. Então, máximo respeito a esse atleta. Apesar de hoje o Ramon ser o segundo melhor do mundo e só tá atrás do Chris Bumstead, né? O campeão mais dominante do esporte na atualidade. E, mano, pra encerrar, a gente pode falar da maior rivalidade brasileira e eu acho que você vai concordar comigo. Felipe Franco e Diogo Montenegro. Pô, cara, eu queria ver esses dois confrontando de novo, né? Será que o Felipe Franco ia levar melhor na revanche, naquela revanche de 2018? Porque ali eu vi que ele, aparentemente, ele não aceitou muito bem aquela derrota. Até pela maneira como o Diogo vibrou também, foi um Sim. resultado muito apertado, então seria bom. É aquilo, né? Eu sou muito a favor do Franco aumentar o número de competições dele. Eu gostaria de ver o Franco no palco, que potencial ele sempre teve. Um top 10 Olímpio eu acredito que ele consiga. Se ele chegar bem, eu acredito que ele consiga um top 10 Ah, Olímpia. sim, E com o Diogo é o certeza. top 3 do mundo há 2 anos. Então, É, eu gostaria de ver. é aquilo, né? A gente falou isso no último episódio, falando questão de resultados, o Diogo Montenegro tá à frente, não tem como. Sei que o fã do Felipe Franco vai falar, não, mas ele muito marcante e tal, foi muito importante pro esporte, com certeza. A gente não tá pagando o legado dele. Mas a questão de conquistas e falando de Mister Olímpia, o Felipe Franco ele ainda não provou o seu valor internacionalmente, deixando bem claro, tá, pessoal? Não vai criar caso, não, porque aqui no Brasil o Felipe é rei, mas internacionalmente, falando de Mister Olímpia, ele ainda não chamou atenção. Tanto que a única vez que ele pisou no Mister Olímpia, ele se qualificou no ano passado, mas a única vez que ele, inclusive, pisou no Mister Olímpia foi por pontos, tá certo, Gui? Ele subiu em 2016 também. Ele venceu algum Pro Show e subiu, porém ele não pegou colocação. É, Mas, então, mas é aquilo, foi como você falou. A dominância do Felipe Franco é só a nível nacional. A nível internacional, o Diogo tá há muitos passos à frente. Muito. sim, não, verdade. Tava esquecendo de 2016, E, mas você cara, vê aqui. negar isso, eu acho um desrespeito com a carreira do Diogo. Negar que o Diogo tá muito à frente do Felipe na questão no quesito internacional, é um desrespeito com a carreira vitoriosa do Diogo. Que é aquilo, o Diogo é um cara que competia pra caramba até começar a atingir esse nível mais alto. Ele sempre foi um cara que competiu muito. Até hoje ele é o Miss Physique brasileiro mais vitorioso no número de Pro Shows. Segundo veio o Sim. Kaique. Então ele é um cara Aham. que compete pra caramba, ele é abaixo do radar, né, na questão de mídia, mas ainda é o terceiro Men's Physique do mundo. E é notado por isso. É aquilo, se tivesse um abdômen blocado igual o do Erin Banks, eu acredito que ele seria campeão, porque em questão de linha, é provavelmente a linha que a categoria pede. É uma linha em V muito bonita. Então, negar isso, como repetindo pela terceira vez, é desrespeitar a carreira do Diogo. E como a gente falou no último episódio, se você não conferiu, o episódio número 7, volta aí, dá uma escutada assim que acabar esse episódio. Depois do Mister Olímpia desse ano, a gente volta aqui e discute, né? Felipe Franco versus
Diogo Montenegro, a gente pode falar dos outros brasileiros também, mas ficou meio que em aberto, né, esse debate, mas eu acho que, no meu ponto de vista, acho que o Guilherme concorda, que a nível nacional, essa foi a principal e maior rivalidade entre dois brasileiros, né, em 2019 o Brandão botou o ginásio abaixo, mas era competindo com um atleta internacional, e Diogo Montenegro versus Felipe Franco foi dois brasileiros, né, obviamente. E aí acho que fica marcado como a maior rivalidade entre dois brasileiros. E ficamos por aqui. Esse foi mais um Pumping Cast, episódio número 8. Se você gostou, avalie esse episódio nos agregadores, onde você está ouvindo. Se você estiver escutando pelo Spotify, dá like, se inscreva no canal, deixe um comentário para ajudar a gente no engajamento. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, responda a enquete aqui. E é isso. E eu deixo então a honra da última palavra para você, Guilherme Valentim. Primeiramente, eu queria te agradecer mais uma vez por ter me chamado para participar desse projeto. Hoje o papo rendeu, graças a Deus. É sempre bom quando o papo rende, mesmo sem convidado, né? Quando vem convidado, o papo dura muito mais. Mas eu acredito que a gente conseguiu argumentar bem, não deixar espaço vazio, falar sobre as rivalidades, que é aquilo. O esporte de alto nível tem que ter rivalidade, senão perde a graça. Então, se você está nos ouvindo, apoie o projeto, divulgue, é aquilo, que a gente cresce, tudo isso aqui melhora, se profissionaliza e a gente pode dar espaço para outras pessoas que não têm tanta mídia abaixo do radar, mas que, se Deus quiser, nós vamos poder ajudar, mostrar o potencial e profissionalizar quem fala do esporte. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, fiquem todos bem, até a próxima.